vamos dar continuidade ao estudo das nossas garantias do Poder Judiciário, mas desta vez vamos conversar sobre garantias funcionais. Se a garantia é funcional, ela pertence à pessoa enquanto ela está desempenhando a sua função. Então, quando eu falo em garantia funcional, são as garantias concedidas aos magistrados durante o exercício da função, tá, pessoal? Deixou de ser magistrado, não tem esse tipo de garantia. Então, garantia funcional ou garantias funcionais são aquelas garantidas aos magistrados durante o exercício de sua função e elas são de duas naturezas. Nós temos garantias aqui de independência e nós temos garantias de imparcialidade. Todas estas garantias aqui dos magistrados, elas estão alocadas ou previstas no artigo 95 da Constituição Federal. Inciso 1º, 2º e 3º de independência e as demais de imparcialidade no parágrafo único. Vamos conversar sobre as garantias de independência. Como o próprio nome já diz, garantia de independência assegura que o magistrado atue de forma independente sem que ele sofra qualquer tipo de cobrança indevida dos demais poderes, para que ele tenha paz no exercício da sua função. Alguns magistrados têm tanta paz que prolatam decisões omissas, mas vamos lá, é a minha raiva do dia de hoje. Artigo 95 diz: os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1º, vitaliciedade, que no 1º grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. 3. Irredutibilidade de subsídios. Vamos falar então dessas 3 garantias que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar delas. Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, tá? Aqui estão as 3 garantias. Os juízes têm vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Pessoal, para que o magistrado tenha vitaliciedade, não basta ele ter sido aprovado em concurso público, tá? O magistrado, ele adquire a vitaliciedade depois de passar por um estágio, de ser aprovado, né? Porque passar é muito feio. De ser aprovado num estágio probatório e estar, assim, tá muito ruim, estar desempenhando a sua função no mínimo há 2 anos. Então, a vitaliciedade é adquirida em 1º grau de jurisdição. Prestem atenção nisso. A vitaliciedade é adquirida em 1º grau de jurisdição após 2 anos e a aprovação em estágio probatório. Então, o magistrado tem que estar exercendo a sua função há 2 anos no mínimo. Aliás, há 2 anos, né? Porque ninguém vai ficar lá 5 anos sem querer vitaliciedade. Há 2 anos. E daí, ser aprovado em estágio probatório, ele se torna um juiz vitalício. Mas isso em 1º grau. Deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? A vitaliciedade é automática para aqueles magistrados que ingressam diretamente nos tribunais, seja no TJ, seja no STF, onde for. Ou seja, vitaliciedade de 2 anos para quem entra no 1º grau. Para quem entra nos tribunais, vitaliciedade ela é automática. Então, quem passou pelo estágio probatório se torna um juiz vitalício. O que significa isso? Que ele não vai perder o cargo de jeito nenhum. Uma vez juiz, vai ser magistrado até se aposentar. Seja por vontade própria, seja por aposentadoria compulsória, porque chegou aos 75 anos de idade. Não é uma simples assim, o juiz vai ser demitido. Se a Campo Real cansar de mim, não gostar, não estou mais empenhando minhas funções, a Campo Real pode me demitir a qualquer momento. Com os magistrados isso não acontece, porque eles têm vitaliciedade. Os magistrados não podem ser desligados dos seus cargos
eles são juízes vitalícios, vão ficar lá até morrer, até se aposentar. Exceção: excepcionalmente, os magistrados podem perder o seu cargo desde que exista uma sentença judicial condenatória transitada em julgado. E é muito difícil de acontecer. Muito, muito, muito. Eles aposentam ele e não tiram o cargo. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, porque eu acho bem provável, me perguntem. Segunda garantia de independência, inamovibilidade. Segundo a inamovibilidade, o juiz não será transferido de comarca sem a sua anuência. Tem uma magistrada aqui em Guarapuava que ela já figurou não sei quantas vezes, milhares de vezes, na lista de promoção por merecimento e também por antiguidade. Ela nunca aceitou. Ela vai ser obrigada a aceitar e a ser transferida? O juiz não é transferido contra a sua vontade. Ele só vai ser promovido e transferido se houver a sua solicitação, se houver a sua anuência. Ele tem direito à inamovibilidade de ficar na comarca aonde ele se encontra. Exceção: situação de interesse público, tá? Então, excepcionalmente, em razão de interesse público relevante e urgente, um magistrado pode ser removido temporariamente para outra comarca. Mas, para solucionar aquela situação de interesse público irrelevante, por exemplo, Pinhão, colocaram fogo no fórum, não tem mais nada, nenhum magistrado, infelizmente, todo mundo morreu, precisa de alguém para lá, pode ser destacado um juiz em razão desse interesse público relevante, tá? E a última garantia de independência é a irredutibilidade de subsídios, ou seja, os valores mensais que os magistrados ganham, valor nominal, tá? Que tá lá no contra-cheque, 30 e tantos mil reais, este valor não pode ser reduzido. Nominal, não é o poder aquisitivo. O poder aquisitivo sim pode cair e não tem nada que possa ser feito em relação a isso. Pessoal, essa garantia nós, enquanto profissionais de uma forma geral, CLTistas, também temos esse mesmo direito, mas não é um direito constitucional, é um direito que está lá na CLT. Além dessas garantias de independência, do inciso 1, 2, 3, não coloquei aqui os incisos, né? Vou colocar aqui. Incisos 1, 2 e 3. Só fiz isso, 1, 2, 3. A gente tem as garantias que estão também no 95, parágrafo único. 95, parágrafo único, são garantias de imparcialidade. O que nós queremos aqui? Assegurar que o juiz é imparcial. Garantir que ele está prolatando uma decisão, emitindo um voto, se for um ministro, conforme as suas convicções pessoais. Dando a procedência da ação, se ele acredita que a parte está correta, condenando se houver motivos para a condenação. É garantir que o juiz não tenha subterfúgios que o levem a pensar de uma outra forma. Vou ler quais são essas garantias de imparcialidade. Parágrafo único, inciso 1º. Aos juízes é vedado: 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Então, nós temos vedações. Nós temos proibições impostas aos magistrados. Nós temos são vedações, são proibições impostas aos magistrados. A primeira é proibido o magistrado exercer outro cargo, outra função, salvo uma de magistério. Pessoal, na minha época de faculdade, aconteceu uma coisa muito engraçada, tudo bem que faz muito tempo. Foi logo depois que o CNJ foi criado e vários professores eram juízes. Aliás, a grande maioria dos meus professores sempre foram ou magistrados, ou procuradores, ou promotores. Enfim, e eles não davam aula em uma única faculdade em Curitiba, eles davam aula em todas as faculdades. O CNJ começou aí em cima: galera, vocês são proibidos, vocês só podem exercer a função de magistrado e dar aula em uma única instituição de ensino, uma única função de magistério. Foi, desculpa o palavreado, a zona. As faculdades tiveram que se readequar, cada uma teve que abrir mão de algum professor porque eles não podiam mais estar em todas. Acho que foi mais caótico do que a pandemia, tá? Porque a gente ficou sem aula literalmente por um mês e pouquinho. Aqui vocês não ficaram nem um dia sem aula. Então a primeira proibição é:
Magistrado não pode exercer outro cargo, salvo uma função de magistério. Segunda proibição. Aos juízes é vedado receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Eu chegar assim para o juiz, por favor, libere o meu alvará, tá lá em tal movimento. Só falta expedir o alvará. Já tá autorização judicial. Se você fizer isso, eu te dou 10% do meu alvará. Eu não posso fazer isso. E o juiz também não pode aceitar. Ele tem que ser imparcial, ele tem que atuar em conformidade com o devido processo legal, em conformidade com as suas convicções. É terminantemente proibido. Terceira proibição. Aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Então, eles não poderão estar envolvidos com qualquer tipo de atividade político-partidária. Fiquem atentos agora nas eleições municipais. Eu tenho um juiz que é amigo pessoal do meu pai há alguns anos, e nas últimas eleições para presidente da República, era todo santo dia ele fazendo campanha eleitoral no Facebook a favor do Bolsonaro e xingando tudo que ele podia do PT. De repente ele sumiu, nunca mais vi ele, e ele foi contar pro meu pai. CNJ foi em cima dele, porque ele estava desempenhando atividade político-partidária. Ou ele parava, ou ele sofreria uma responsabilização. Ele parou, tá? Então, magistrado não pode se envolver em atividade político-partidária. Fiquem atentos, se vocês verificarem isso nas próximas eleições, temos que tomar as devidas providências. Quarta proibição. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Aqui, ele não pode receber nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de presente. E eu fico com muita pena, tá, pessoal? Com pessoas mais humildes. De vez em quando vão lá e querem dar um bolo pro juiz, bombom, carneiro, essas coisas de Guarapuava e do interior, pessoal. O magistrado, ele não pode pegar para si, ele não pode aceitar porque ele tem essa proibição, ele tem esse impedimento. Já vi situação em que o magistrado não soube explicar o porquê que ele não estava aceitando o presente da pessoa e a pessoa saiu muito, muito, muito triste. Ela foi lá como forma de agradecer uma solução de guarda de uma criança, mas o magistrado realmente não pode aceitar, ele não pode ficar para si porque ele está impedido. E última proibição. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrer 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Ou seja, o juiz não pode desempenhar funções de advogado por 3 anos depois de se aposentar ou depois de se desvincular ao tribunal. Mas isso vinculado ao tribunal que ele atuava. Por exemplo, um desembargador do TJ do Paraná. Ele se aposentou. Por 3 anos ele não pode atuar no Paraná. Mas ele pode atuar em Santa Catarina, ele pode atuar em São Paulo, neste lapso temporal. Mas tem uma pergunta. Evelyn, era um desembargador do TRF4. Daí não vai poder atuar em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul por 3 anos. Era o ministro do STF. Caso do Barroso, não pode atuar como advogado em lugar nenhum do Brasil por 3 anos. Estas são as garantias de imparcialidade, são as proibições impostas aos magistrados. Já volto daqui a pouquinho conversando sobre a composição do Poder Judiciário.